Bom, pessoal, a discussão que eu vou fazer no dia de hoje com vocês é uma discussão feita a partir da leitura de um bom artigo, de um ótimo artigo que foi publicado aí recentemente pelo portal Mind Press News. Ou tu acessa, digita aí na rede Mind Press News e acessa esse portal e tem acesso a esse artigo, ou tu acessa o blog do Verdade Concreta no texto referente ao dia de hoje. E no texto referente ao dia de hoje, no final dele, tem um link para acessar esse bom artigo que foi publicado pelo Mind Press News. Sempre eu faço assim, faço um vídeo, coloco na rede, extraio o áudio, coloco na rede e produzo um texto referente a essa análise aqui, um texto curto, breve, coloco no blog do Verdade Concreta e no final do texto tem o link para tu acessar o artigo que serviu de base para o texto. Então sempre esse é a minha rotina de trabalho. Quando eu não explico isso aqui, sempre tem alguém perguntando, por isso que eu faço questão de explicar sempre no início da análise esse processual, que é uma forma da pessoa acessar o artigo. Ontem eu recebi 3 comentários de gente me xingando, mas por que tu fica falando que o artigo não precisa dar a fonte, o que importa é o conteúdo. O que importa é o conteúdo, é um escambau, o que importa, tu tem que saber de onde sai a informação que tu tira. É por isso que existe tanta gente que é massa de manobra. Se tu não sabe a origem das informações, como é que tu vai qualificar se uma informação é verdadeira ou não? Então é um raciocínio absurdo, inclusive ignorante, falar uma coisa desse tipo. É muito fácil manipular muita gente que pensa dessa forma. Tem que mudar a forma de pensar as coisas, entendeu? Tem que saber a fonte de onde as informações saem, caso contrário tu não sabe a qualidade da informação que tu recebe. E eu sempre vou dar a fonte da informação, não importa. Mesmo que eu seja xingado aqui por gente que quer ser manipulada. Não vou manipular ninguém, sinto muito. Qual é o conteúdo? Sim, eu sempre vou falar essas coisas para vocês saberem o tipo de bobagem que eu leio nos comentários aqui. E são vários comentários bestas que eu leio aqui, tá? Então, qual é o ponto que eu vou discutir com vocês aqui hoje? Qual é o conteúdo desse artigo do Mind Press News aí, tá? O link do blog do Verdade Concreta está na descrição aqui embaixo. É verdadeconcreta.wordpress.com. O conteúdo deste artigo é o seguinte, ele diz respeito às relações que o Elon Musk possui com o Estado norte-americano, para quebrar aquela ideia do... primeiro se eu não me engano, o próprio Elon Musk é um cara que ele já tem dinheiro de berço, tá? Então ele não cabe naquela coisa do self-made man, o cara que era classe média ou pobre, que cresceu a partir de uma empresa de tecnologia que ele criou numa garagem. Primeiro porque nenhum desses caras que hoje são os grandes magnatas cresceram a partir de uma empresa de garagem. Isso aí é um mito que foi criado, logicamente, para tu constituir primeiro um projeto de sociedade que acredita na ideia de que vai ficar bilionário a partir do zero sem nenhuma intervenção do Estado, que também é uma grande bobagem, já que boa parte das grandes empresas de tecnologia norte-americanas são projetos de Estado com um logotipo privado em cima. Boa parte delas bancadas com dinheiro do povo, com dinheiro público. Então isso aí é um mito norte-americano criado para embasar a ideia de que o Estado não intervém na economia norte-americana quando ele é o grande financiador de boa parte dos projetos que depois viram grandes empresas de tecnologia que muitas vezes servem de projetos com uma fachada privada para projetos de Estado. Então é preciso que isso fique muito claro. E esse artigo vai nesse sentido, ele é muito perspicaz nesse sentido de apontar essa relação entre o Estado norte-americano, o dinheiro público e projetos que alavancaram as empresas do Elon Musk. Por isso que eu trouxe para a gente discutir. O intuito desse artigo é justamente uma coisa que eu tenho discutido aqui no canal desde o início, desde que algumas pessoas começaram a conversar comigo sobre tu viu o Elon Musk comprou o Twitter por causa da liberdade de expressão. Desde o início eu apontei o risco de embarcar nessa narrativa. Primeiro porque assim, ó, a mesma estrutura que dá base às redes sociais principais, que é uma estrutura, é o complexo industrial militar norte-americano, que é dali que parte, que emana esse projeto de censura da discussão na internet, esses mesmos setores que dão base a essa estrutura de redes sociais também são caras que têm contratos com Elon Musk. Então, do mesmo saco de onde sai a farinha das redes sociais, sai o Elon Musk. Então é uma ilusão pensar que o Elon Musk é uma espécie de cara que vai bater de frente com esses interesses dos quais ele faz parte. Também tem aquele discurso, o Elon Musk é um magnata antiglobalista, isso é uma bobagem enorme também. Já discuti aqui no canal, inclusive, um artigo da própria direita conservadora, inclusive, tá? Não é nem um artigo de esquerda. O portal Mind Press tem uma concepção mais à esquerda, mas eu trouxe um artigo aqui, acho que foi do RAIR Foundation, Higher Foundation,
que é um portal da direita conservadora, mas direita conservadora roots, tá? Não é aquela direita conservadora conservador nos costumes e liberal na economia, né? Como diz o Paulo Guedes, esse casamento entre liberais e conservadores. Não, é um portal conservador raiz, não é esse conservadorismo liberal vagabundo que tem por aí. E esse portal Higher Foundation trouxe um artigo sobre as relações entre o Elon Musk, o projeto Neuralink e o projeto globalista. Então essa bobagem de que o Elon Musk é um magnata antiglobalista também é uma besteira, até porque isso serve também para mascarar muito acordo que até o governo brasileiro fez com o Elon Musk, que é um projeto de monitoramento internacional da Amazônia. O que faz parte do projeto globalista faz parte do projeto imperialista. Então a gente tem que dissolver essa ideia do Elon Musk como um magnata antiglobalista. E aqui eu trago artigo para todos os gostos. Eu sou um cara de esquerda, eu nunca vou mentir, eu sou um cara transitando para a direita, eu sou um cara que não acha que não tem esquerda nem direita, não. Eu sou um cara de esquerda que trago artigos de direita conservadora quando são bons artigos, mas eu não vou fazer aqui nenhum tipo de demagogia e ficar mentindo que eu não sou um cara de esquerda, entendeu? Até porque eu não tenho por que fazer isso, porque eu não tenho nenhuma vergonha de ser um cara de esquerda. Acho que a esquerda tem posicionamentos vergonhosos, mas eu não concordo com eles e sempre externei minha crítica quando a esquerda se posiciona de uma maneira vergonhosa. Acho que ninguém tem que ter vergonha de emitir a sua posição ideológica. Acho que isso é saudável para uma democracia real, não essa democracia liberal de fachada que a gente tem vigorando aí, onde esquerda e direita são basicamente a mesma coisa. Mas eu acho que é importante a gente discutir esses contratos que o Elon Musk possui, por isso que eu achei fundamental trazer esse artigo. E é muito interessante que o artigo do Mind Press, ele começa fazendo uma discussão a respeito do quão falacioso é esse teatro de desespero dos magnatas dos Estados Unidos, do Jeff Bezos, do Bill Gates, inclusive de celebridades que saíram do Twitter porque o Elon Musk comprou o Twitter. Isso é uma bobagem enorme, porque a probabilidade de que algo vá mudar e o Twitter realmente vá ser uma rede que vai ter liberdade de expressão, ela é muito pequena. Pode ser que alguns assuntos possam circular mais no Twitter, mas outros não vão circular com certeza. Assuntos que talvez circulem são assuntos, por exemplo, assim, assuntos que criticam o ponto da agenda do Fórum Econômico Mundial que critica as criptomoedas. Talvez esse tipo de crítica de defesa das criptomoedas continue. Por quê? Porque o Elon Musk é um investidor das criptomoedas e ele tem problemas, ele bate de frente com alguns interesses globalistas do Fórum Econômico Mundial que são contra as criptomoedas porque querem implementar as moedas digitais controladas pelos bancos centrais, que é uma forma de monitoramento e vigilância das pessoas. Então pode ser que esse tipo de crítica transpire, mas outras críticas vão continuar não podendo ser feitas. Então é uma questão de interesse. Essa ideia do Elon Musk como um cara perigoso, inclusive usando o próprio título do artigo do Mind Press como um renegado, um magnata renegado, uma espécie de Tony Stark, inclusive o artigo usa esse exemplo do Tony Stark que eu também costumo utilizar aqui no canal. É uma bobagem, isso é uma bobagem enorme pensar que o Elon Musk é um magnata que vai fazer com uma espécie de Bruce Wayne, uma espécie de Tony Stark, que são figuras da indústria cultural norte-americana voltadas para criar realmente esse imaginário nas pessoas. E a gente tem uma série de pessoas que observa a realidade pelo prisma da ficção dos enlatados norte-americanos. Então é preciso observar isso também. Quanto da tua estrutura de compreensão de mundo não é moldada pela indústria cultural que tu absorve, ou games, ou HQ, ou seja lá o que for, entendeu? Tem que ver quanto da tua estrutura de compreensão não é moldada para ver o mundo de um certo modo. É preciso observar a coisa por esse prisma também. Eu consumo produtos enlatados, eu assisto os filmes norte-americanos, eu sempre joguei videogame, mas eu sei diferenciar o que é um produto de entretenimento do que é uma observação da realidade. Até para não ficar, não jogue videogame, não assista filmes. Não, tu tem que diferenciar, entendeu? Consuma algo como entretenimento, mas nunca tome aquilo ali como um padrão de realidade. É aí que está o grande pulo do gato, né? Sempre vai ter alguma carga ideológica em todo produto cultural, mas é preciso que a gente saiba fazer uma leitura adequada disso aí para diferenciar o joio do trigo. Até porque tem críticas cabíveis dentro de toda a obra cultural também. Tem críticas boas e tem o que o pessoal gosta de chamar na direita conservadora a doutrinação ali dentro também. Toda peça ideológica vai ter isso. A gente tem que fazer uma
uma avaliação sobre o que é o joio e o que é trigo no processo. Vamos entrar nos 6 pontos que eu separei do artigo aqui, sendo que eu já entrei no artigo, já estou fazendo uma discussão sobre o artigo. Não é quando eu entro nos 6 pontos que eu começo a discutir o artigo, né? Desde o início é a discussão do artigo. Primeiro ponto. O projeto Starlink é uma iniciativa do Estado norte-americano. Isso são todos os pontos que estão no artigo. Tá? O projeto Starlink, que é aquele disparo de satélites para todos os lados, né? Milhares de satélites aí na órbita da Terra. O projeto Starlink é uma iniciativa do Estado norte-americano para uso militar e para espionagem. E o artigo traz o exemplo da Ucrânia, onde o projeto Starlink se presta a dar suporte de comunicação, de informação para guiar os drones que estão atuando dentro do território ucraniano contra a Rússia, e também um projeto para manter a comunicação dos militares e grupos paramilitares dentro da Ucrânia. Até o artigo faz ali uma... É importante que tu leia, tá? Eu sempre indico o artigo porque eu quero realmente que tu leia. Não estou fazendo aqui demagogia. Não, eu quero que tu leia o artigo porque ali ele tem detalhes que eu não consigo trazer para cá por questão de tempo, porque o meu interesse aqui é dar uma ideia geral e depois tu aprofunda lendo o artigo com os detalhes que o artigo traz, com os links que o artigo traz, que tu pode acessar a fonte. Por isso que é importante indicar o artigo, para que tu saiba de onde sai a informação que eu estou discutindo aqui. Esse é o meu intuito. E ali tem alguns dados que demonstram assim, ó, que se for para uso civil, pelo menos no caso da Ucrânia, não vale a pena esse projeto do Starlink, ele é muito caro. Então ninguém investiria tanto para atingir tão poucas pessoas que foram beneficiadas pelo uso do Starlink dentro da Ucrânia no momento. Então não é para manter a internet das pessoas, dos civis ucranianos, é para manter a internet dos grupos militares e paramilitares. O que faz do projeto Starlink um projeto de Estado norte-americano para uso militar. Sempre foi esse o intuito, com uma fachada privada de uso civil e assim por diante. Segundo ponto, vamos mergulhar. Quando eu falei grupos paramilitares, eu tenho certeza que alguns de vocês já juntaram as peças aí e chegaram a algumas conclusões interessantes. O batalhão de Azov também fez uso desta tecnologia quando esteve na siderúrgica de Mariupol. O artigo discute isso. Só que existe um ponto, né? Então a gente está vendo que um projeto de Estado norte-americano contribuindo para a causa de um grupo paramilitar neonazi. O batalhão de Azov, sempre vou repetir isso aqui, tá? O batalhão de Azov, embora tenha tido aí uma asepsia da imagem o pessoal tenha limpado a imagem do batalhão de Azov, ele é um grupo neonazi, ele é um grupo supremacista. E como grupo supremacista, o batalhão de Azov, ele não poderia, existem leis nos Estados Unidos que inviabilizavam qualquer apoio ao batalhão de Azov, só que essas leis foram derrubadas a pedido do Pentágono. Então isso é que é interessante, o artigo também traz essa informação. Existiam leis que foram propostas para impedir que o governo norte-americano contribuísse com a causa do batalhão de Azov, por ser um grupo neonazi. Então, o grupo é neonazi. Se tu for voltar no tempo um pouquinho e tu pesquisar artigos anteriores a esse conflito na Ucrânia, inclusive as redes principais proibiam que fosse veiculado qualquer apologia ao batalhão de Azov, por ele ser justamente o que ele é, um grupo neonazi. Um grupo que faz apologia aberta ao nazismo, hoje em dia. A supremacia branca e assim por diante. Tanto é que, dentro da Ucrânia, grupos que são de origem russa, origem étnica russa, são perseguidos por esses grupos que acreditam numa pureza racial ucraniana. Por isso que a Crimeia e a região do Donbás querem se separar da Ucrânia. Esse é o ponto principal. A partir do momento que esses grupos tomaram conta da Ucrânia, no episódio do Euromaidan 2013 e 2014, tu teve uma crise com a Crimeia, que fez questão de se desvincular da Ucrânia, e começou uma crise no Donbás, que também quer se desvincular da Ucrânia. E a Rússia está dando suporte para essas regiões, porque são regiões de maioria de origem russa, que falam russo, inclusive. Então, nos Estados Unidos existia um projeto proibindo a ajuda ao batalhão de Azov por causa da sua linha neonazista, só que esse projeto foi derrubado a pedido do Pentágono. Essa lei foi derrubada a pedido do Pentágono. Por quê? Porque, logicamente, que a inteligência militar norte-americana, os militares norte-americanos, o Estado norte-americano usa o batalhão de Azov como uma força de desestabilização da Ucrânia. E de desestabilização da Rússia, logicamente. O foco não é a Ucrânia, o foco é usar a Ucrânia para desestabilizar a Rússia.
Desde o projeto do Euromaidan, a ideia é justamente essa. Terceiro ponto, o artigo cita exemplos de contratos entre a SpaceX, né, que é a empresa aí que manda os satélites lá para o espaço, e o governo norte-americano. Repito, o artigo cita exemplos de contratos entre a SpaceX, que é uma empresa do Elon Musk, e o governo norte-americano. O que isso significa? Significa que tem dinheiro público do povo norte-americano bancando a espionagem no mundo. E tu já deixando uma estrutura de comunicação pronta para essa guerra de drones que cada vez é uma realidade maior, esses veículos não tripulados. A vantagem da guerra de veículos não tripulados é a redução de baixas de mortes. Só que, como as guerras são cada vez mais urbanas, a gente vai ter cada vez mais morte de civis e menos morte de militares. Então tu troca uma coisa por outra. Tanto é que as perspectivas é de guerras cada vez mais urbanas. Então esse é o ponto principal aí. Dinheiro público do povo norte-americano, que está vivendo uma inflação cada vez maior, bancando projetos de guerras e espionagem em outros países. Tanto é que já tem protesto do povo norte-americano criticando isso. Então eu estou cada vez mais sem dinheiro, e quanto mais o tempo passa, mais dinheiro vai para o complexo industrial militar norte-americano para fazer guerra e bagunça em outros países. Inclusive várias figuras do Partido Republicano têm denunciado isso, né? Esse aumento do gasto enquanto o povo se dá mal. Pode ser só, digamos assim, pode ser só uma demagogia para conseguir voto, criticando a oposição, pode, mas a gente tem que extrair. Quando esses grupos batem de frente um com o outro, é muito provável que os dois lados falem verdades, mas com uns interesses escusos, mas o que sai da boca deles acaba sendo útil para a discussão. Quarto ponto. O artigo cita as conexões que levaram a SpaceX a nutrir-se de verbas da NASA e apresenta algumas figuras, alguns contratos ali. É importante que tu leia o artigo por isso, porque ele mostra algumas conexões entre pessoas que foram colocando cada vez mais o Elon Musk dentro dos círculos de poder e aproximando a SpaceX das verbas que vêm da NASA. Então é um projeto, é aquilo que eu falo, é um projeto de Estado com um logotipo privado. Boa parte das empresas de tecnologia se nutriram de tecnologia do complexo industrial militar norte-americano que é financiado por dinheiro público. Então essa ideia do Estado, porque tem uma discussão que eu acho uma discussão assim, que ela não faz sentido. O Estado contra a empresa. Boa parte das grandes empresas, dos grandes empresários, dos grandes magnatas, eles são caras que bebem da fonte do Estado. Eles são caras que se aproveitam do Estado. Boa parte dos estados no mundo, age como uma ferramenta desses grandes magnatas. Então não há uma oposição entre Estado e iniciativa privada quando a gente fala desses altos interesses. Pode ser que pessoas que têm um pequeno negócio, um médio negócio, vejam obstáculos promovidos pelo Estado porque ele está atuando para os de cima. Mas a gente vê uma guerra entre o setor privado e os setores de Estado é uma bobagem enorme. O Estado é uma máquina desses caras. O dinheiro deles vem dali, que no final das contas é o nosso dinheiro. Enquanto alguns caras têm dinheiro aí para várias gerações poderem comer do bom e do melhor, viver do bom e do melhor, tem dinheiro para gerações usufruir, boa parte das pessoas nunca vai conseguir ter um acesso mínimo a isso, e o dinheiro desses caras vem dessas pessoas que nunca vão ter um acesso mínimo a isso. Quando compram um saco de arroz, um saco de feijão, quando compram qualquer coisa. Quando falam dos Estados Unidos, comem um hambúrguer, quando compra qualquer coisa, compra um carro, compra uma casa, boa parte desse dinheiro vai em imposto, e esse dinheiro sustenta esses caras aí que são os bilionários. Então é uma espécie de Robin Hood às avessas, assim, o dinheiro vai para cima, né? A questão do Estado sempre é a serviço de quem está esse Estado. Esse é o debate, mais do que um Estado contra empresários, e essa coisa que não faz muito sentido, é a serviço de quem está um Estado. Ele é uma máquina que precisa ser apropriada pelo povo e não pelos magnatas. Quinto ponto, o artigo demonstra que a Tesla, que é a produtora dos carros elétricos, lá que é uma empresa do Elon Musk, o artigo demonstra que a Tesla alimenta-se do mercado de créditos de carbono vendendo as cotas. Então, o grande pulo do gato da Tesla é muito mais a questão da venda de créditos de carbono, já que ela faz parte de uma economia limpa e que não emite carbono na atmosfera. Então, a empresa Tesla vive muito da venda de cotas de carbono, mas ela se apresenta como uma empresa que é uma empresa de produtora de carros. E isso dá um grande valor para a empresa Tesla. Que se tu for parar para olhar a estrutura acionária, façam isso.
sempre tenham com vocês aí na aba o que eu tenho. Eu tenho aqueles... tem alguns mecanismos onde tu pode pesquisar o nome da empresa e achar qual é a estrutura acionária dela. Sempre façam isso para vocês saberem quem é que dá as cartas. Quem é que está à frente da Tesla? Os maiores acionistas que tem na Tesla são a Vanguard e a BlackRock. A Vanguard e a BlackRock, por acaso, sobretudo a BlackRock, é quem está por detrás da agenda da governança social e ambiental e da agenda da Net Zero, que é zerar o carbono. Então os caras produzem um cenário de falso ambientalismo para capitalizar em cima. Quem é que ganha dinheiro com essa agenda Net Zero? Quem é dono das empresas que estão dentro desse pacote Net Zero nos créditos de carbono. Então dizer que a Tesla não é a Tesla do Elon Musk, e o Elon Musk é um antiglobalista, quando o cara está dentro desta lógica do carbono zero, é uma viagem muito grande da maionese, né? Então tem que encontrar as conexões, não dá para cair em discurso barato, tem que parar com essa coisa de cair assim, o antiglobalista de gogó, o revolucionário de gogó, né? Então tem que observar mais as coisas concretamente. Tá vendo que boa parte desses discursos antiglobalistas, desses revolucionários, isso aí é tudo balela, história para boi dormir. E os interesses estão todos amarrados ali, liberdade de expressão, um cavaleiro contra a censura. O cara tá junto com esses interesses. O cara ele dorme no mesmo berço, ele é do mesmo berço que esses caras todos. Sexto e último ponto. A empresa Tesla só pôde se firmar, isso aparece no artigo também, a empresa Tesla só pôde se firmar com um empurrãozinho do governo. E lá aparecem os vários empurrãozinhos que o governo deu, os vários contratos com estados e prefeituras que a Tesla teve para a questão de geração de energia. Então, existe esse casamento. Então, é preciso acabar com essa coisa, Estado versus empresa. Não. Boa parte das empresas que se consolidam através do uso imoral do Estado. É preciso que haja uma disputa para que o Estado haja para as pessoas, para a maior parte das pessoas, para os 99,9% e não para os 0,1%. Essa é a luta cabível, entendeu? Para que haja um controle popular do Estado, um controle do povo, um Estado soberano que haja para as pessoas. Para mim, não há soberania se não há um Estado agindo para a maioria. Isso não é possível. Não é possível se não há. Não adianta falar de nacionalismo se tu fala de um nacionalismo sem povo. Esse é um nacionalismo vazio, um nacionalismo oco de sentido. Dito isso, vou parando por aqui. Gostou da análise, gostou do canal? Essa coisa da soberania é interessante de discutir. O que é soberania, afinal? Para mim, soberania é quando a maior parte das pessoas de um país, de um território que pertence a uma cultura determinada, podem fazer uso soberano dos recursos que se encontram sobre o seu território para se desenvolver como nação econômica, política e culturalmente. Isso para mim é soberania. Então, tem muita gente que está falando de soberania como uma coisa vazia. É preciso colocar um conteúdo concreto histórico nessa soberania aí para que a gente consiga entender do que as pessoas estão falando quando falam de soberania. Dito isso, vou parando por aqui. Gostou da análise, gostou do canal, quer saber como apoiar esse canal independente? Todas as formas de apoio estão na descrição aqui embaixo. Eu agradeço a todos que apoiam e mantêm esse trabalho diário funcionando. Se não fossem vocês, se não fosse o apoio financeiro de vários que ajudam o canal, não haveria esse canal aqui todos os dias funcionando. Pode apoiar pelo Apoia-se, que é uma plataforma de apoio virtual, por boleto ou por cartão, com o valor que tu quiser, é um apoio solidário. O link do Apoia-se está na descrição do vídeo aqui embaixo, mas eu te digo, é www.apoia.se/verdade concreta, apoia.se/verdade concreta, ou tu pode ajudar pelo Pix. A chave Pix é uma chave de e-mail, também com o valor que tu quiser, repito, é uma ajuda solidária. A chave Pix, que é a chave de e-mail, está na descrição do vídeo aqui embaixo, mas eu também te digo, é pixverdadeconcreta@gmail.com, pixverdadeconcreta@gmail.com. Dito isso, vou parando por aqui e tchau para vocês.